Olá, sejam bem-vindos a mais um vodcast, um vídeo podcast do Quinto Império, um podcast da responsabilidade do Supremo Conselho dos Altos Graus do Rito Português. Vamos diretos ao assunto porque hoje temos muita coisa para falar. Antes de mais, dizer-vos uma coisa muito importante: este podcast de Quinto Império, porque Portugal vale a pena, e é porque Portugal vale a pena que hoje temos novamente um convidado muito especial, o professor Manuel Gandra, o homem da salvaguarda do património imaterial da portuguesia, um investigador, enfim, não vamos falar mais sobre isso, já o apresentámos várias vezes. Professor, olá, muito bem-vindo mais uma vez. E é hora, portanto não vamos estar aqui com mais coisas, vamos direto ao assunto. Eu proponho fazermos uma trilogia, pelo menos, depois vemos onde é que vai até a numerologia destas situações, sobre Dom Sebastião e sobre tudo aquilo que envolve Dom Sebastião, o mito, a pessoa, a ação, no fim de contas o Quinto Império. Vamos falar um pouco sobre isso. Antes de mais, quero-vos dizer que o professor Manuel Gandra, a razão pela qual ele está com estes óculos fantásticos é porque ele tem alguma sensibilidade à luz, e nós aqui no estúdio temos uma luz que é necessária, só para, porque no outro, professor, na última vez que nós gravámos, como vêem, tem mesmo olhos, pode mostrar novamente para a câmera, professor. Pronto, ele tem mesmo olhos, mas é uma questão de sensibilidade. Sim, para me proteger. Exatamente. Muito bem. E esta trilogia propõe, professor, que se chame Dom Sebastião do Desejado ao Encoberto, que é também o nome de uma obra sua. Depois nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Professor, quem é que era e em que contexto é que surge Dom Sebastião? E antes de começar a falar, nós temos públicos diversos que escutam este podcast. Temos aqueles que ouvem o podcast pela primeira vez, e tem acontecido muito isso. Felizmente há muita gente a fazer comentários muito positivos sobre as conversas que nós temos tido aqui, até porque grande parte delas sai do normal da historiografia. E nós já falámos, e ainda bem, porque uma historiografia positivista que se reduz apenas a factos históricos não conta. No caso de Portugal, que tem uma história messiânica, salvífica, escatológica, ora, parte das coisas não poderiam... Que é subterrânea? Que é subterrânea, parte das coisas nós não poderíamos entender se não houver esta explicação que aqui está. E, portanto, há muita gente que já está mais versada, é mais erudita dentro de alguns dos temas que nós vamos falar, mas há outros, que é para esses também que nós falamos, que ouvem falar de Dom Sebastião, tal que há de vir uma maneira de nevoeiro, que não era bem essa a história. Vamos falar um pouco sobre isso, ou seja, quem é que era Dom Sebastião, quem era o pai dele, em que contexto é que ele surgiu da história. Vamos tentar perceber que ele não era o tal louco que às vezes se fala, e depois, noutros podcasts, vamos falar sobre a Batalha de Alcácer Quibir, a famosa Batalha de Alcácer Quibir, e depois mais tarde sobre o que é que aconteceu depois de Alcácer Quibir, que há muita gente que continua a achar que o Dom Sebastião morreu em Alcácer Quibir. Hoje em dia há documentos muito concretos e cartas muito concretas, algumas delas estão na Torre do Tombo, que explicam, claro, que ele não morreu, e o que é que aconteceu depois disso. Quem é que era esta figura, talvez, dos personagens mais retratados da história portuguesa? Quem é que era Dom Sebastião? Ok, muito obrigado pelo convite novamente, e eu, antes de começar a corresponder à sua questão, gostava de lembrar que este assunto é um assunto inquinado por centenas de anos de historiografia, alguma dela eclesiástica, outra iluminista, positivista, marxista, que acabaram por perturbar completamente a visão mais próxima do caso que nós podíamos ter para poder compreendê-lo. E, portanto, Dom Sebastião é considerado um totozinho, um idiota, um cretino, um gajo que não tinha miolos, não é? E que decidiu um dia
ir para Alcácer Quibir com a nação inteira para desbaratar e para se perder toda a gente que se pudesse... Com armadura a quase 40 graus no Exatamente. meio do agosto em Exatamente, Marrocos. pronto. Isso é verdade, aconteceu, não é? Aconteceu, mas tem que haver uma razão para isso, porque o Dom Sebastião não era propriamente embora ele nessa época, jovem ainda, fosse um pouco estouvado, lá vamos usar o termo... Que idade é que tinha Dom Sebastião na altura? Portanto, ele nasceu em 54, façam as contas, 1554 para 1580, tinha 26 anos, não é? 26 pronto, anos. E, portanto, era um jovem, e era um jovem muito impulsivo, não temos dúvidas sobre isso. Agora, à medida que foi crescendo e que foi envelhecendo, porque ele não morreu em Alcácer Quibir, portanto, à medida que foi crescendo e envelhecendo, também mudou de perspectiva e se adaptou a outras circunstâncias às quais era necessário adaptar-se. Seja como for, portanto, é preciso ter isto em consideração, porque grande parte daquilo que se conta acerca do personagem são, vá lá, usando um termo popular, são balelas. Mas de onde é que vêm essas balelas? Essas balelas vêm exatamente, são fruto de partidos, vamos chamar assim, de partidos. Os partidos são um problema sempre, em qualquer circunstância. São fruto de partidos, do partido eclesiástico, portanto, que era representado pelos jesuítas e pelo seu tio, o cardeal rei Dom Henrique, okay? Que sabia perfeitamente onde ele estava depois de Alcácer Quibir e não foi buscar. Portanto, é já um dado que eu deixo aqui presente. Depois, mais tarde, alguns autores iluministas, sobretudo a partir do final do século XVIII, depois no século XIX o positivismo, e depois no século XX... O positivismo personificado mais por quem? O positivismo aqui em Portugal era sobretudo Augusto Comte. Augusto Comte, era o contismo. E depois o marxismo e as derivas todas de todos estes sistemas, porque há muitas derivas. Portanto, tudo isto junto deu origem à confusão em que nós estamos hoje. Ora, para tentar, não é resolver a confusão, mas pelo menos esclarecer um pouco alguma da confusão, é preciso remontar às origens para ficarmos a montante destas teorias todas e destas visões particulares. E essa confusão leva-nos a algo muito perigoso, que é pensarmos que nós estamos à espera que o Dom Sebastião venha para fazermos alguma coisa. E, portanto, melhor é esperarmos que ele chegue, e é exatamente o contrário. A hora é de cada um de nós, mas nós já vamos falar nisso. Sim, mas pronto, e portanto, esta questão é um prolegómeno necessário para esclarecer isto, para que não haja dúvidas. Porque é que eu venho falar sobre este assunto quando já está tudo resolvido? Não, é o que muita gente pensará. Ora, não está nada tudo resolvido, nem nada resolvido. Está tudo por resolver. A maior parte das coisas estão por resolver, embora, em alguns casos, pelo menos eu tenha tentado, e não serei o único, mas talvez tenha sido, em Portugal, aquele que mais longe foi na investigação da documentação contemporânea, para tentar, exatamente, separar o trigo do joio e perceber o que é que vale e o que é que não vale. Bem, é difícil, muito difícil, porque a confusão é tal que é preciso temos bastante treino no tratamento dos documentos e, sobretudo, alguma perspicácia à maneira dos detetives para resolver o crime. Professor, permita-me interrompê-lo só eu acho que é importante para quem nos ouve perceber. Ou seja, como é que faz a sua investigação? A minha investigação é feita de várias maneiras. Eu uso vários métodos concorrentemente. Um dos métodos é, evidentemente, partindo da documentação existente sobre o assunto. Onde é que essa existe? Existe em vários sítios, até tenho em minha casa, por exemplo, eu tenho muitos manuscritos sobre este assunto, tenho uma coleção imensa. E há situações na Torre do Tombo. Torre do Tombo, Biblioteca Nacional, Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos, em Washington, etc. Porquê na biblioteca? É a grande coleção que pertenceu ao Carvalho Monteiro. O Homem da Quinta da Regaleira. Exatamente. Bem, que é uma coleção fantástica, com textos fantásticos, com documentos fantásticos, que nós não temos cá em Portugal, na forma que ele possuía, porque ele possuía vários manuscritos iluminados ou com desenhos, com ilustrações, iluminuras, etc. Exatamente. E, portanto, nós temos alguns desses textos, mas não com os bonecos que estão nos manuscritos que lhe pertenceram. Por sua vez, pertenceram a outro homem, a quem devemos, por exemplo, a aquisição e a oferta ao Museu de Arte Antiga, a aquisição e a oferta subsequente ao Museu de Arte Antiga, do aquele quadro famoso de Dom Sebastião, em que ele aparece com o galgo, com o cão, não é? Talvez o mais famoso. Aparece a segurar na espada com a mão esquerda e o galgo aparece do lado direito, à sua direita. Portanto, esse quadro foi comprado em Roma por um diplomata português, que era na altura o Conde Penhalonga,
E esse indivíduo, que era tal como o Carvalho Monteiro era um camionista, esse indivíduo era um sebastianista, no verdadeiro sentido do termo, enquanto colecionador. Comprava tudo quanto havia sobre Dom Sebastião. Então também comprou o quadro e depois decidiu oferecê-lo ao Museu da Arte Antiga, por isso é que ele está no Museu da Arte Antiga. Conde da Penhalonga, se não me engano, foi um título dado por Dom Luís, Sim, na altura. sim, mas pronto, o Conde de Penhalonga era um homem que tinha uma enorme coleção sebástica e que, em determinado momento, não se sabe bem porquê, mas suspeita-se por razões... digamos, de falta de fundos, não é? Falta de fundo de maneio, precisou de vender... Falta de dinheiro. Exatamente, falando bem depressa. Precisou de vender alguns dos seus bens e foi bater à porta do Carvalho Monteiro, a saber se o Carvalho Monteiro estava interessado em comprar-lhe uma parte da sebástica. E o Carvalho Monteiro comprou. E depois, quando faleceu, o filho, o Pedro Carvalho Monteiro, decidiu vender, eu diria que, se não a totalidade, a quase totalidade dessa coleção, para, juntamente com o resto da biblioteca, ou com uma parte significativa da biblioteca, para a Biblioteca do Congresso em Washington. E lá estão os livros, lá estão os manuscritos, todos bem tratadinhos. Cada um deles tem uma caixinha própria, feita à sua dimensão, para o proteger, etc, etc. Eu estive a consultar isso durante muito tempo e, em alguns casos, fiz fotografias integrais, porque lá convida-nos a fazer fotografias dos documentos. Não é como cá em Portugal, em que às vezes é preciso fazer 3 requerimentos e depois fazer também uma romaria e talvez uma novena para conseguir ter as... Então vamos ver se conseguimos não nos dispersar. Estávamos a falar sobre a forma como o professor faz a investigação. Sim, mas eu vou continuar a explicar. E há aqui uma coisa interessante, quais são os documentos mas há aqui uma coisa muito interessante que nós já falámos na última vez. O professor faz outra coisa, conhecendo a forma de pensar destas pessoas e enquadrando tudo isto... Tentando conhecer. Não é? Sim, mas nós, a partir do momento em que consegue aceder a vários documentos que mostram o que é que ele pensava e aceder a algo que foi feito, que demonstram aquilo que ele pensava, consegue também inferir, no meio destas entrelinhas, outras situações. Esse é o tal trabalho detetivo que estava a falar. Sim, mas depois há um terceiro elemento, que é o sonho. Ou seja, eu durmo sobre o assunto. E o sonho, para mim, o sonho é também um método de trabalho, porque o sonho vai, digamos, despoltar, ou vai, pelo menos, fazer vibrar uma coisa que nós desprezamos, que é o sexto sentido, que é a intuição. E eu uso também esse método, porque é fundamental às vezes para fazer grandes ligações, que são automáticas, sem nós sabermos como é que lá chegamos, é exatamente por via da intuição, é por via do sexto sentido. E não por outra via, porque via racional não chegará a ninguém. Mas, professor, permita-me só fazer aqui uma pausa, que é muito interessante. Nós estamos aqui a falar sobre algo metafísico, mas isto que o professor acaba de falar é algo estudado pela física quântica. Inclusivamente sabemos que vários cientistas, a começar, por exemplo, pelo Einstein, faziam aquilo que nós chamamos as cestas, não é? Era uma fase de sono muito curta, onde acedia a um determinado tipo de vibração, de estado alterado de consciência, e a partir daí vinham determinado tipo de ideias que acordado não conseguia aceder. De outra maneira não chegaremos lá, nunca chegaremos lá. Portanto, a conjugação destes processos todos, e de mais alguns, eventualmente, que não faz sentido estar a explicar, mas esses são os fundamentais. Depois há outros que são decorrentes destes. Mas esse processo todo, devidamente ponderado e depois reanalisado e reavaliado, permite-me, regra geral, depois escrever os livros que escrevo. Eu, durante muitos anos, não escrevi livros, não é? Eu comecei a escrever livros com 50 anos, praticamente. Escrevia, de vez em quando, um artigo ou coisa assim do género, mas escrever livros, provavelmente, só a partir dos 50 anos é que eu comecei a escrevê-los, porque eu não me considerava ainda preparado para escrever livros sobre assuntos que não tinha estudado devidamente, porque o que nós... Quer dizer, peço desculpa, só começou a escrever livros aos 50 anos. Cerca disso. E começou a trabalhar nisto quando? Com 16 anos. Eu tenho 70. Portanto, porque havia muita gente, inclusive, que dizia, você é só bocas. É só bocas, não produz nada, só diz coisas. E eu disse, bem, quando chegar o tempo eu produzirei alguma coisa que fique e que não sejam só bocas. E pronto, quando me senti à altura... Ao fim de 34 anos... Quando me senti na altura que isso acontecer, comecei a fazer. Bem, seja como for, voltamos então à questão de Dom Sebastião. Portanto, o Dom Sebastião é um problema mesmo, é um complexo que não... é resolúvel por via de psicanálises e de outras teorias mais ou menos conexas com a psicanálise ou digamos que tenham alguma relação com esses processos. Não é por aí que se vai.
porque não é viável atingir o âmago disso a partir de uma perspectiva meramente psicológica. É preciso ter outras perspectivas que confluem ou confluentes. O Dom Sebastião quem era o pai de Dom Sebastião? Nasce no dia 20 de janeiro de 1554, no dia de São Sebastião, e por isso foi denominado e batizado como, em memória do mártir, foi batizado como Sebastião. O nome não é inocente, mas é capaz de ser um pouco prematuro estar a falar disso, mas o nome não é inocente. A palavra Sebastião tem conotações bíblicas, inclusivamente, mas pronto, é um assunto que pode ficar para outra... É melhor ficar para outra ocasião, porque te fará mais sentido se eu já tiver fornecido outros dados. Exato. Bem, e então, ele nasce... Quem é que era o pai? Ele nasce digamos, da relação entre dois príncipes, um príncipe português, filho de Dom João III e de Dona Catarina, os reis de Portugal, e de Dona Joana, que era a filha do Carlos V. Portanto, ele é neto do Carlos V e é neto de Dom João III e Dona Catarina. E, quando nasce, ele nasce de uma forma estranha. Porquê? Porque logo antes do nascimento há indícios de que vai acontecer qualquer coisa de extravagante em Portugal. Está registado nos documentos da época. O pai morre 15 dias antes dele nascer, cerca disso, não é? E ele nasce órfão de pai. A mãe, assim que ele nasce, é posta a andar para Castela. Mas porquê? Porque, evidentemente, sendo ela representante do Imperador Carlos V, o Imperador Carlos V era um personagem não propriamente muito católico. Exatamente. Não é? E, portanto, como os reis, Dom João III e Dona Catarina, eram reis muito católicos, convinha que a senhora não estivesse presente, porque o filho podia ficar inquinado também pelas suas ideias gibelinas ou paragibelinas. E, portanto, nessa perspectiva, a senhora é posta... Tarde demais, não é? É posta na alheta, como se costuma dizer, e professa, ou se não professa, pelo menos faz uma vida conventual, no convento das Descalças Reais de Madrid, e vive todo o resto da sua vida nas Descalças Reais de Madrid, onde recebia de vez em quando um retratinho do filho, que lhe era enviado ou pelo filho ou por alguém. Descalças Reais, era assim que se chamava. Foi um convento fundado por uma portuguesa. Bem, seja como for, é uma história muito sucinta destes inícios. A mãe, portanto, a Dona Joana, chamava-se João e Joana. Os pais do Dom Sebastião chamavam-se João e Joana. A Joana consta que uns dias antes de nascer teve um sonho acerca do nascimento de Dom Sebastião e acerca do que Dom Sebastião poderia vir a ser enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Esse sonho está registado. Registado onde? Registado nas crónicas da época e nos documentos da época, e é um sonho realmente muito, muito curioso e muito interessante, que denota que a senhora viveu uma teofania, porque o Dom Sebastião, para todos os efeitos, lhe aparece, surge como... Esse sonho, o que é que diz? O Dom Sebastião surge como portanto, alguém que está... Que nascerá, ou que há de nascer, vocacionado por uma determinada missão. Não se diz exatamente qual, mas percebe-se que é uma missão de caráter cruzadesco ou afim. Ok? Bem, e portanto, claro que a senhora depois vai-se embora e o Dom Sebastião fica entregue aos cuidados da avó e de alguns nobres que... Era isso que eu lhe pergunto, quem é que cria Dom Sebastião? Alguns nobres que andavam pela corte, alguns deles foram tão maltratados pela Dona Catarina porque estavam a industriar o neto, exatamente como a mãe o faria, que foram também, se autoexilaram. Foram-se embora porque não conseguiam viver na corte, porque senão alguém lhe faria a folha, não é? Como se costuma dizer em linguagem popular. E então foram andando para não lhe fazerem a folha, mas sempre prestando atenção ao que se passava. Bem, então, Dona Catarina... E ele tinha a noção Não, disso? era muito pequeno, não é? Mas o Dom Sebastião, assim que nasce, há um retrato dele no berço ainda, com semanas, onde as frases alusivas ao menino são todas frases retiradas de autores clássicos, aludindo ao Messias e ao imperador que há de vir, etc. Portanto, dá para perceber que desde as origens, ele é imbuído neste espírito era desejado. Porquê? Porque não havia mais nenhum herdeiro da coroa. O pai tinha morrido. Não havia mais ninguém.
Não é? Todos os outros filhos tinham também falecido, os seus tios tinham falecido, portanto não havia mais ninguém, portanto ele era o único, digamos, a poder concretizar a continuação da monarquia portuguesa. Pronto, daí ser desejado antes de ter nascido, porque o pai tinha morrido 15 dias antes, ele nunca conheceu o pai, nem sequer consta que nem sequer a mãe sabia que o marido tinha morrido. Exatamente para não dificultar o parto, etc., para garantir que o parto corria bem. Tudo isso está registado em vários autores, não é apenas um, são vários autores. Bem, ele, entretanto, cresce, torna-se digamos, chega aos 5, 6 anos, mas há um retrato dele com 6 anos e dá para perceber que o menino fugia já àquilo que lhe queriam impingir. É o retrato em que ele aparece com um par de luvas na mão, não é? Fazer um juramento com a mão direita sobre o coração, um par de luvas na mão, em cima de uma mesa. Esse retrato corresponde também a uma medalha, que depois é feita, aliás, a medalha é anterior a esse retrato, mas tanto o retrato está invertido relativamente, ou a medalha está invertida relativamente ao retrato. Portanto, ele aparece com um par de luvas na mão. Um par de luvas na mão, e que na época tem um significado preciso, portanto não é apenas decorativo. Qual era o significado? Um par de luvas na mão, as luvas serviam para desafiar alguém para duelo. Quando alguém recebia uma luva de outro e a apanhava, aceitava o duelo, ok? Portanto, dá para perceber que o par de luvas... Aliás, quem introduziu isto numa chamada lei pragmática foi o próprio Dom Sebastião. É curioso, não é? Não foi ele, foi alguém por ele, evidentemente, mas foi um regente por ele. Bem, mas... normalmente isto é considerado apenas uma questão de indumentária. Isto é importante as pessoas perceberem que isto é... tudo que é o símbolo significa alguma coisa. E aquilo tinha um significado bastante preciso. Sim, porque as imagens não são inocentes e, portanto, para nós são inocentes porque nós estamos habituados a que as imagens nos sejam, o significado das imagens nos seja, digamos, subtraído, não é? E nos seja dito que as imagens são imagens, pronto, é o que basta, é imagem pela imagem. E não é, repare-se, a publicidade é imagem pela imagem, claro que não é. Portanto, alguma será, outra não será, muitas delas, a maior parte dela não será. Portanto, a imagem sempre teve um papel muito importante na configuração das mentalidades. E, portanto, nós temos que perceber que isto corresponde a uma mentalidade particular, de um determinado período, e que esses objetos são objetos significativos para caracterizar essa mentalidade. Há outros no retrato e há outros noutros retratos de Dom Sebastião. Mas pronto. Portanto, ele em determinado momento, a avó, já depois da morte de Dom João III, a avó escolhe um mestre, que era um jesuíta, padre Câmara, que vai tentar industriá-lo dentro daquilo que são as regras que a Dona Catarina queria impor-lhe, estritas, e o padre, isto não se deu bem. O padre Câmara deu-se muito mal. Não conseguiu nunca levá-lo digamos, para dentro das linhas vermelhas. O menino andava sempre a fazer das suas e andava a fazer coisas às escondidas. Por exemplo, a ler a história do avô Carlos V num livrinho minúsculo que escondia no bolsinho. Não é? Portanto, vinha o mestre esconder o livrinho. E, portanto, por exemplo, é um caso, há mais. E, portanto, o menino estava muito curioso pelas façanhas do avô, porque na corte portuguesa, na época, era tudo muito cinzentão, não é? E, portanto, ele estava, evidentemente, interessado em façanhas, em cavalarias, em coisas do género, e, portanto, ele faz essa... Sim, e era um príncipe sozinho, não é? Não via mais ninguém. Bem, e o padre Câmara devia ser um chato, não é? Vamos falar bem depressa, devia ser um chato. E, então, o padre Câmara, inclusivamente, mais tarde, falece, e o padre Câmara, nas crónicas jesuíticas, diz que o padre Câmara faleceu prematuramente de desgosto por Dom Sebastião não o ouvir. São os próprios jesuítas que confessam. Portanto, não é uma invenção dos historiadores, nem dos intérpretes da história. Não, é os próprios jesuítas que dizem, coitadinho, o padre faleceu porque o Dom Sebastião o teve sempre em desprezo, nunca o ouviu. Sim. Bem, houve mais coisas a contar sobre o assunto, que são um pouco escabrosas, mas que talvez não seja bom escamotear. O Dom Sebastião terá sido abusado pelo padre. Portanto, hoje fala-se muito de casos de abuso no seio da Igreja, não sei o que mais. Parece que não é de hoje nem de anteontem, é já mais para trás, aconteciam casos desses, só que noutros tempos, evidentemente, os costumes eram diferentes e a forma de lidar com estas coisas era diferente. Agora, uma coisa é certa, o Dom Sebastião, depois disso ter acontecido, há 2 documentos que dão a entender que isso terá sucedido. Depois disso ter sucedido, o Dom Sebastião nunca mais quis jesuítas à sua volta.
Ok? Pronto. E ele tem todos os monges e frades e padres de todas as ordens de confissões religiosas, menos jesuítas. Dá para entender também, com certeza. Ok? E a mesma coisa terá sucedido ao irmão do padre Câmara. Portanto, ele não quis jesuítas. E os jesuítas também ficaram com uma mala pata ao Dom Sebastião. O próprio tio, o cardeal rei, mais tarde, não quer ouvir falar de Dom Sebastião quando lhe vem dizer que o Dom Sebastião está... O Dom Henrique, ele inclusive recebe uma carta contando o episódio dele ter saído da Alcácer Quibir, do campo da Alcácer Quibir, vivo, juntamente com outros cavaleiros, e ter sido emboscado à saída do campo. E ter sido feito prisioneiro. Ele não quer saber, não quer ouvir. E continua a história como de antes. Não é? Pronto. Portanto, essa história vai mais adiante, mas convém que se saiba isso. Então, qual era o enquadramento mítico ou histórico em que esta criança, Dom Sebastião, foi criado? Fundamentalmente, é toda a teoria política do Carlos V e de todas as ideologias que circulavam em torno do Carlos V e que o Carlos V tinha adotado como suas próprias, não é? Entre as quais o movimento joaquimita, muito importante, fundamental. Também aquilo que era um movimento de reforma da Igreja antes da Reforma e da Contra-Reforma, que também foi adotado em Portugal pela Rainha Dona Leonor, pela chamada Rainha Velha, portanto a esposa viúva de Dom João II, irmã de Dom Manuel I, portanto, antes, evidentemente, mas, quase 100 anos antes, mas todos esses ideários foram adotados, de certa maneira, se não com consciência, estavam implícitos no processo. Toda a gente conhecia isso e, digamos, passava isso sem estar a dizer que isto está no livro tal ou aquilo está no livro tal. Quer dizer, era uma espécie de processo de vida, de visão. E, professor, estamos a falar, portanto, a Batalha de Alcácer Quibir dá-se quando ele tinha 26 anos. Durante a adolescência de Dom Sebastião, ele manifestava todos os príncipes querem, de alguma forma, igualar alguns feitos pelos seus pais. Sim. Ou pelos seus avós. Qual era a ideia de Dom Sebastião? Era a mesma exatamente, por exemplo, uma das coisas que ele fez, só para terem uma ideia, foi visitar o campo de Ourique. Castro Verde, não é? O local das cinco... Batalha de Ourique e o juramento de Ourique. Sim. E o milagre. Sim, do milagre. O juramento é feito depois, em Coimbra. Mas, portanto, eu fui visitar o sítio e não foi a outro qualquer sítio senão aquele da batalha. Não se enganou, nem o enganaram, não é? Isso é outra questão que hoje se discute muito. Não foi ali, foi acolá. Não, desculpem. Todos os reis que foram visitar o sítio da batalha foram ao mesmo local. Portanto, não tinham dúvida acerca disso. A dúvida foi começou a ser instituída com o Luís António Verney, no final do século XVIII. Só a partir daí começam as dúvidas. Todas as dúvidas. Até lá não havia dúvidas. Era ali e ponto. Onde é que fica? Fica em Castro Verde, perto de Castro Verde, a cerca de 10 km de Castro Verde. É numa colina que tem uma capelinha no topo e que tem, digamos que é uma capelinha que teve uma imagem dedicada ao ermita, ao famoso ermita. Tal que está aparecido no sonho. Exatamente, pronto. Que é normalmente mal identificado como São Pedro. Não tem nenhum atributo de São Pedro, é um tipo andrajoso. O ermitão. Cabelo comprido, barba comprida, descalço, com os farrapos em torno da cintura, portanto não tem nada a ver com... Aquela figura São Pedro. Icónica que nós temos. Não tem nada a ver com São Pedro. Mas pronto, lá em Castro Verde chamam-lhe o São Pedro. Porque o local chama-se São Pedro das Cabeças. Claro. Pronto, e portanto chamam-lhe São Pedro porque supostamente era o santo padroeiro da capela. Não interessa, seja como for, foi visitar o local. E mais, ele fez outras coisas. Eu vou ser sucinto também, não é? Porque esta história é muito longa. Esta história que nós vamos abrindo portais que nunca mais acabam. Esta história é muito longa e tem muitos detalhes que depois acabam por ser maçadores e enfadonhos se começamos a explorá-los todos de uma vez. Podemos ir explorando à medida que as oportunidades surgirem. Mas outra coisa que ele fez, que normalmente não se fala, é que antes de ir para Alcácer Quibir, ele foi para Alcácer Quibir em 1780. Em 1580. Okay? Pronto. Uns anos antes, ele foi a Marrocos, sozinho. E em Marrocos desapareceu. A Dona Catarina terá feito um ultimátum, ou ele aparecia, ou tomava o poder, etc. Mas espera. Deixa-me contar o resto. Que idade é que ele tinha? Deixa-me contar o resto. Tinha menos 5 anos. 4, 5 anos, ok?
inclusivamente nós sabemos que ele foi a Marrocos e que não há dúvidas que foi a Marrocos. Porquê? Porque o Francisco de Holanda, o famoso Francisco de Holanda, que um dia vamos falar sobre ele. fez uns bonecos a propósito. O Francisco de Holanda não terá acompanhado o rei, mas fez uns bonecos a propósito. Deste episódio. Exatamente. E ele coloca o rei, que é uma figura do rei, não é o rei provavelmente, é uma figura do rei constituída por um exército que compõe a figura do rei. E, exatamente junto aos pés da figura do rei, está a palavra Alcácer Quibir. Portanto, ele uns anos antes, deixa-me concluir só esta parte, uns anos antes da batalha, foi escolher o sítio da batalha. Mas disse-me, ele na altura tinha 20 anos, era isso? Sim, foi escolher o sítio da batalha. Ok? Repara o que isto significa. Portanto, a batalha não se deu num sítio ao acaso. Foi ele que escolheu o sítio. Os muçulmanos também sabiam que ele já tinha escolhido aquele sítio. Tanto que foram ter com ele. Isso dito assim dessa forma, faz-nos lembrar uma coisa que nós havemos de falar depois noutra altura, que era, ele já sabia que aquilo ia acontecer. Claro, ele já estava a preparar-se, estava a preparar todo aquilo que nós chamamos estava a preparar o imaginário necessário para poder depois ser reconhecido como ele queria ser reconhecido. Professor, então vamos lá aqui falar 2 ou 3 chaves que penso que são importantes para desvendarmos, de alguma forma, este acontecimento. Se nós recuarmos uns anos antes, mais de um século antes, em 1460, quando é feita a conquista de Ceuta... 1415, peço desculpa. Sim. Quando é feita a conquista de Ceuta, os próprios infantes, lá está, tinham o mesmo sonho do seu pai, não é? Ouviam falar de Aljubarrota e do Dom Novas Pereira, etc. E queriam também a sua glória e preparam durante 2 anos, metodicamente, a batalha no maior dos sigilos. Armam uma armada que nunca mais acaba, que levanta suspeitas praticamente na Europa inteira. Há registros de várias embaixadas que vêm a Portugal, inclusivamente dos castelhanos, a perguntar se havia alguma coisa que eles deviam saber, se era contra eles, porque foi um sigilo brutal. Inclusivamente a mãe deles, a Filipa de Lencastre, morre nas vésperas da batalha e mesmo assim eles metodicamente fazem aquilo. Ou seja, o que eu estou aqui a tentar perceber é como é que havia um detalhe minucioso, um sigilo fantástico e de repente na própria batalha, que nós não vamos falar hoje, quer dizer, é feita num calor abrasador, no meio da areia, com armaduras, como o professor dizia em off, aquilo parecia que era para fritar ovos, não é? Como é que, quer dizer, isto não é uma estratégia de guerra vencedora? Pois, porque a intenção não era vencer, esse é o problema, não é? Porque normalmente diz-se que o homem, coitado, era destituído, levou o exército português para uma derrota, portanto era destituído, portanto não pensou nas consequências. Ora, ele pensou em tudo. Ele sabia perfeitamente para onde ia e o que ia fazer. E quando foi, inclusive antes de ir, começou a distribuir retratos duplos dele jovem, exatamente como era na época, e dele velho, como seria quando havia de regressar. Portanto, ele sabia perfeitamente que havia de acontecer ali um lapso temporal que era correspondente também a uma visão profética que lhe era comum a ele e ao Carlos V, tinha sido comum também ao Carlos V e era comum a outros anteriores e posteriores. Professor, eu penso que estes sonhos que está a falar serão este aqui? Sim, são esses dois. São 2 hipóteses, aliás, ao lado também existe outro. O que o professor está a dizer é que anos ou pouco tempo antes da batalha, imediatamente antes, foram distribuídos desenhos pelo próprio de ele como era e de ele como seria. Retratos pintados, pequenos retratos, camafeus, não é? Coisas minúsculas, com, sei lá, 5 centímetros de 6 centímetros de altura. Exato. Por 3 centímetros de largura. E alguns desses retratos estão no Museu da Arte Antiga, portanto não é uma coisa que se desconheça, só que o Museu da Arte Antiga nunca se expôs. Eu acho estranho, quer dizer, há tanta coisa para mostrar e mostram sempre as mesmas coisas, não é? Não é que o professor, há pouco estávamos a falar, o professor é um desmancha-prazeres porque a história vai-se redescobrindo, não é? Havemos de falar daqui a pouco também sobre, por exemplo, o Cristóvão Colombo. A história vai-se redescobrindo e isto é muito interessante e isso começa a fazer cair várias concepções que nós tínhamos que já têm 100 anos e 200 anos, não é? Às vezes mais. Mas isso é como tudo, quer dizer, a história é uma ciência, primeiro, não é uma ciência.
Não é? Ao contrário do que muitos historiadores dizem, a história não é uma ciência. E, como não é uma ciência, evidentemente não se tem... como é que se chega à última certeza, não é? À verdade. Nunca se chega à verdade. Podemos, quando muito, atingir um estádio do que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, mas nunca de verdade. Aliás, até os métodos, há pouco estávamos a falar também, até métodos científicos atuais conseguem comprovar a idade de um quadro, a idade disto. Por exemplo, estávamos a falar, agora não vamos outra vez parar e falar sobre isso, nunca mais saímos daqui, mas estávamos a falar sobre um determinado tipo de quadro que é pintado sobre tábuas, em que se dava uma determinada idade para esse quadro, quando se foi a descobrir agora, por métodos científicos, que é impossível ter essa idade, porque a idade comprovada da madeira, da tábua onde ela foi, é muito posterior a essa data, por exemplo, portanto... Exatamente. E, portanto, há muitos processos hoje em dia que nos permitem, digamos que, reavaliar datações e outros factos associados a alguns objetos. Bem, mas, no caso de Dom Sebastião, portanto, Dom Sebastião, um dos grandes motivos, talvez o motivo central da sua visão escatológica, porque é uma visão escatológica, apocalíptica quase, porque é... Messiânica. Messiânica, sim, mas o Apocalipse contém exatamente essa ideia de messiânica, essa ideia messiânica, mas essa visão assenta sobretudo no conhecimento de várias profecias que circulavam desde o século XII, XIII, XIV, XV, circularam durante muito tempo, circularam no tempo de Dom Manuel I, o grande teórico do imperialismo. Dom Manuel I, o Manuelino, é um homem de qual não se fala. Alguém já ouviu falar de Duarte Galvão? Duarte Galvão. Não é? Ora, é um homem que morre a liderar uma embaixada do Dom Manuel ao Preste João. Ao Preste João, não ao Preste João, ao Negros da Abissínia. Na Etiópia. Da Etiópia, ok? Portanto, dá para perceber a relação, por exemplo, a nossa relação com, e isto é importante para o que vem a seguir, a nossa relação com a Etiópia. Que era uma relação muito forte. Há pouco estávamos a falar, o imperador da Etiópia, o tal no qual o reggae se vai... Bob Marley se vai inspirar. Estava a falar o imperador que se chamava... Lá Salessia. Ele, quando vem a Portugal, sim, ele quer saber exatamente... Ele quer visitar determinados locais que ele tinha, não memórias pessoais, mas de que tinham passado memórias que ficaram vivas e que ainda hoje estão vivas na Etiópia. Nós não sabemos nada disso, não é? Nós fomos expulsos da Etiópia pelos etíopes por causa dos jesuítas. E como no Japão também. Exatamente. Como nós fomos quem levou os jesuítas, evidentemente, quando os jesuítas foram expulsos, nós viemos atrás. Ou viemos à frente, porque eram nós que tínhamos os barcos para eles poderem navegar. Não é? A mesma coisa aconteceu no Japão. Mas os etíopes continuaram a ter uma enorme estima por nós, tal como os japoneses, que continuam a ter uma estima por nós. Reparem, os japoneses todos os anos celebram a chegada dos portugueses ao Japão. Cá nunca se fala do assunto. Aliás, eles têm várias palavras portuguesas. Cerca de 2.000 palavras portuguesas que no usam dicionário. No seu vocabulário, não é? Por exemplo, as pessoas que vão, já agora um parênteses, as pessoas que vão ao restaurante chinês, ao japonês, perdão, ou ao sushi, comer sushi, desconhecem que algumas das coisas que comem no restaurante de sushi são portuguesas. São de origem portuguesa, inclusive têm nomes portugueses. Não é? Já toda a gente deve ter ouvido falar de uma coisa chamada tempura. Mas não sabe que a tempura é uma palavra de origem portuguesa, que deriva da palavra tempura, e que era o período, 2 vezes ao ano, em que os portugueses faziam jejum e não podiam comer carne, não faziam peixinhos da horta. Portanto, a tempura... Os famosos peixinhos da horta. Exatamente, a tempura dos japoneses é o nosso peixinho da horta, evidentemente com as alterações devidas. E com farinha. Exatamente, pronto. Mas, portanto, isso tudo tem a ver com memórias vivas. O obrigado, o arigato, vem do obrigado, se nós fôssemos tão horríveis, como muitas vezes se diz, estas memórias teriam desaparecido. Nós comunicamos mal, professor. Teremos desaparecido. E essas memórias são muito fortes, muito fortes. Repara, a Etiópia nunca foi colonizada. O Japão também nunca foi colonizado pelos portugueses. Portanto, a nossa relação com aqueles povos são de igual para igual. Portanto, também nos dizem que nós fomos horríveis e que só fizemos, só criamos problemas. Desculpem, quer dizer, tratámos muita gente, talvez menos bem, mas tratámos muita gente de igual para igual. Portanto, temos que ter isso bem visível e bem presente, porque nós não somos bárbaros. Nós somos exatamente, ou pretendemos ser, pelo menos na teoria pretendemos ser, o contrário de bárbaros. E, portanto, essa nossa perspectiva é uma perspectiva de abraço. Nem vamos abordar mais profundamente isso, mas recordo-me há uns anos atrás, há um livro, aliás, do Museu Nacional da Arte Antiga, que mostra Lisboa
onde os tais escravos, um deles está a cavalo da ordem da capa de Santiago e tudo, quer dizer, portanto, aliás, muitos dos escravos eram a grande diferença, há pouco estávamos a falar disso, enquanto que noutros países eram pura mercadoria e quando digamos, o proprietário morria, passava-os. Em Portugal tinham os nomes, era-lhes dado os nomes dos proprietários e ficavam com os bens deles, herdavam os bens. Eram forreados, muitos deles eram, digamos, recebiam um testamento, recebiam bens em testamento. Há muitos casos em Lisboa, as pessoas não percebem que passam pelos sítios que estão associados a essas circunstâncias. Em Lisboa há imensos sítios associados, sobretudo na zona ribeirinha, há imensos sítios associados a essas circunstâncias. Bem, não interessa. Seja como for, o Dom Sebastião, portanto, estava perfeitamente ciente daquilo que era o seu propósito. O seu propósito. Então, mas há aqui uma chave que eu acho que é importante falarmos sobre isso. Esmagadora maioria das pessoas não deve ter ouvido falar sobre isso e que eu acho que é crucial neste pensamento de Dom Sebastião, que é o São Metódio. Sim, é uma das profecias em que ele se baseava. E não era o único. Quem é que é o São Metódio? Pronto, há dúvidas, há quem tanto que se chama Pseudo-Metódio e não São Metódio, porque São Metódio é um personagem de quem se sabe alguma coisa e como não há certeza de que seja o mesmo, então chama-se Pseudo-Metódio. O Pseudo-Metódio é o nome de uma profecia de origem bizantina que entra na Península Ibérica cerca do século... Portanto, ela é originária da segunda metade do século VII da nossa era. Segunda metade do século VII. Sim. E entra na Península Ibérica no século VIII, durante o século VIII. Exatamente, 700 e qualquer coisa. Exatamente, no momento em que os muçulmanos entram na Península Ibérica também. E este texto serve de grande fomentador da resistência ao invasor muçulmano. Okay? E continua a ser uma espécie de referência para aqueles que se apresentam como grandes campeões contra o islamismo. E o Dom Sebastião é um deles. Bem, mas esta profecia surge através de quem? Chega cá à Península Ibérica por via de grupos cristãos. Essa é outra história mal contada também. Se nós entrarmos por aí também vamos muito longe. O cristianismo mais antigo que entrou na Península Ibérica não era o católico, não era o romano, era o bizantino, foi o bizantino, que entrou por via de Cartago e que deu origem depois a uma série de comunidades que são mal vistas e mal consideradas, que são os denominados moçárabes. Os famosos moçárabes, exatamente. Pronto, moçárabes que eram cristãos, só que viviam sob o domínio muçulmano, pagando o imposto respectivo e com aquelas regras todas que é possível ter, ou que é possível, sobre as quais é possível viver-se. Bem, mas esses moçárabes, em determinado momento, rebelaram-se contra o domínio muçulmano, em determinadas regiões da Península Ibérica. E o texto de referência era exatamente a profecia do tal Metódio. Ou Pseudo-Metódio. Essa profecia diz o que em suma? Fala do imperador dos últimos dias. Imperador dos últimos dias. Exatamente. E diz que o imperador dos últimos dias... Estamos a falar do Apocalipse? Não, estamos a falar dos últimos dias. Os últimos dias ainda não é o fim. Ainda é algo que, porque segundo a profecia, a seguir... Mas está quase, não é? A seguir ao processo todo concluído, ainda falta qualquer coisa para chegar mesmo ao fim dele. Portanto, os últimos dias são os dias antes do Anticristo. Ok? Porque a seguir ao imperador dos últimos dias vem o Anticristo e só depois é que a coisa se resolve e já não é o imperador que resolve, é Deus, segundo a profecia. Da guerra contra o Anticristo surge alguém que consegue vencer o Anticristo? Não, é Deus mesmo. É Deus mesmo. O que é que o imperador dos últimos dias faz? Portanto, de acordo com a profecia, os muçulmanos teriam ficado muito autoadulando-se, visto que tinham conseguido conquistar facilmente grande parte do território ocidental da Península Ibérica e uma parte substancial também do norte da África, que era cristão, e, portanto, tinham ficado extremamente felizes e contentes e diziam que nem os cristãos pensem que conseguem voltar a recuperar os territórios que perderam. E diz-se, à maneira portuguesa, os portugueses também, lá está, é outra forma de termos a profecia de São Metódio sem sabermos que é dela que estamos a falar, diz-se na profecia que quando menos esperaram os muçulmanos, ou seja, quando ficaram distraídos daquilo que lhes convinha prestar atenção, surgiram cristãos a defrontá-los e a vencê-los. Bem, isso é a nossa frase célebre quando toda a esperança estiver perdida.
A ver? Que é uma frase que aparece na nossa E é uma profecia. frase da profecia. Exatamente, mas está na profecia de São Metódio. Exato. Ou seja, não é preciso, Está mesmo na não é profecia. preciso dizer que é São Metódio, porque evidentemente vale mesmo sem ser São Metódio. Ok. Quando a gente lê São Metódio é que percebe que é São Metódio. Bem, então, esse imperador dos últimos dias tem uma série de ações, leva a cabo uma série de ações que consegue levar de vencida, portanto, pelo menos alguns grupos muçulmanos, e reconquistar Jerusalém. E Estamos a falar em que... estes tempos são todos indefinidos, porque em que tempo é que se realiza a profecia? A profecia é qualquer coisa que não tem data nem hora, não é? Pode ter sítio, pode ter lugar, mas não tem data nem hora. É uma coisa que, aliás, até a Bíblia... Não há tempo nem espaço. Até a Bíblia diz que a hora Deus sabe qual é, saberá qual é só Deus sabe, não é? E, portanto, reconquista Jerusalém e, ao reconquistar Jerusalém, e isto é uma diferença muito grande para aquilo que se diz a propósito do nosso imperador do Quinto Império, por exemplo, que o António Vieira, que conhecia a profecia, diz, não é? Porque quando ele fala do Dom João IV, ou fala do Afonso VI, ou do Dom Pedro II, nada disto aparece no retrato. Mas no caso de Dom Sebastião, era isso que se pretendia. Já vai aparecer no caso de Dom João IV, vamos ver como, ou veremos como. Mas, portanto, ele reconquista Jerusalém, mantém-se em Jerusalém durante um tempo, não interessa agora os detalhes, há muitos detalhes de tempos que são com frases muito enigmáticas também, mas pronto, mantém-se ali e, em determinado momento, ele dirige-se ao Gólgota, ao Monte Gólgota, para depor a coroa de imperador dos últimos dias sobre o Monte Gólgota. E após isso, morre. Portanto, o imperador do Quinto Império, que é este dos últimos dias, depõe a coroa. Depõe a coroa, não fica imperador eternamente. Então, vamos lá ver. Mas deixa-me terminar já agora para fechar este circuito, claro, que é para percebermos. Portanto, isto é uma diferença fundamental, abissal. Bem, e esta ideia era a ideia do Dom Sebastião. O Dom Sebastião não queria ficar com a coroa, aparentemente. Queria fazer o serviço que era preciso fazer, mas depois abdicar, como abdicou, aliás. Mais tarde, ele vai abdicar em Dom João IV. Antes do Dom João IV ser Dom João IV. Isso é uma coisa muito interessante que o professor acabou de dizer. Ou seja, este Quinto Império não é Portugal. Porque se for Portugal não é Quinto Império. É universal. É um império universal. Então, deixa-me fazer outra pergunta. Falou há pouco sobre a questão do São Metódio e falou do Padre Manuel... Padre António Vieira. Mas houve mais dois personagens que tinham tanto o Cristóvão Colombo como o Duarte Galvão, que falou, o tal teórico do Dom Manuel. Pelo menos, porque há vestígios disso anteriores, em textos conhecidíssimos, textos que, por exemplo, são citados a par e passo pelo Cristóvão Colombo e por outros autores, que são textos do século XV, do século XIV, e que, anteriores, portanto, ao Colombo, e que são textos que circulavam na Europa toda, e que mais tarde vão ser adotados também pelo Duarte Galvão e mais tarde vão ser adotados pelo Padre António Vieira. Vamos fazer aqui uma pausa no Cristóvão Colombo. Nós temos que sempre ter aqui sinais de trânsito, porque está para tanta coisa e vai dar para tanta coisa, mas acho que é muito importante. Não quer reservar isso para outra conversa? Não, vamos terminar o de hoje com esta conversa. Depois vamos falar da Alcácer Quibir e vamos falar do após o Alcácer Quibir. O Cristóvão Colombo, ou seja, aquilo que nós conhecemos por Cristóvão Colombo, há esta... bom, em Portugal, felizmente, já há muita gente, e não só em Portugal, no mundo inteiro, já há muita gente que sabe exatamente quem é que foi o Cristóvão Colombo. Mas há sempre aquela ideia, primeiro, que ele era italiano ou que teria sido espanhol. Vamos falar sobre o Cristóvão Colombo. Quem é que era o Cristóvão Colombo? Bem, primeiro, porque é que ele é filho de quem? Pronto, vamos lá ver. Tudo quando a gente possa dizer é sempre... pode ter um caráter duvidoso. Porquê? Porque nada é comprovável. Praticamente nada é comprovável. As comprovações são sempre indiretas. Por exemplo, aquilo que estamos à espera neste momento é dos resultados da análise do ADN. Estamos à espera neste momento? Só mas já foram feitas? Sim, só que como o cadáver está dividido em várias partes, há sempre a dúvida se aquilo ainda pertence ou já é de outro. E onde é que o cadáver está? Está em vários locais, está em 3 locais diferentes. E, portanto, mas
há certas, vá lá, certezas indiretas. Por exemplo, quando ele chega a... Mas professor, ele era filho de quem? Sim, já lá vamos. Mas, sim. Essa forma de... Podemos claro, recuar. sim. Desculpa. Portanto, o Cristóvão Colombo, quando chega às Antilhas... Às Antilhas. Antilhas significa contra ilhas, não é? Porque era o quarto continente. Havia 4 continentes, ou 3 continentes antes. O quarto continente é a anti-ilha. Ou Exato. seja, aquela que se opõe a outra ilha. Cada continente era uma ilha. As Antilhas são, portanto, um espaço novo, sem denominação reconhecida. Claro que os nativos tinham nomes para as coisas, não é? Mas não havia, no contexto europeu, denominação nenhuma para aquilo. Acontece que, houve já quem tivesse feito esse trabalho, verifica-se que todos os nomes, e isso é fácil de comprovar, porque está nas cartas, está nos documentos produzidos, nos diários produzidos pelo próprio Cristóvão Colombo. Todos os nomes que ele atribui aos lugares são nomes alentejanos. Começando por Cuba. Cuba não a ilha, mas o local Cuba no Alentejo, onde ele nasceu. Exatamente. E outros sítios à volta que ele conhecia, desde a meninice, que ele atribuiu. Ou seja, todas as localidades perto de Cuba, no Alentejo, ele deu os nomes às ilhas. Quem tiver curiosidade, é uma questão de consultar quem sabe destas matérias a fundo, que é a Associação Cristóvão Colombo, que tem sede em Cuba. Alentejo. Vá lá ver. Alentejo, Portugal. Exatamente, vá lá ver, porque há uma exposição, portanto, há um grupo de estudos, há gente famosa e séria e competente. Competente a fazer esse trabalho. Mas, pronto, o Colombo, tanto quanto se julga saber, era filho natural, portanto, era aquilo que nós diríamos em linguagem vulgar, um bastardo, um filho bastardo, do infante Dom Fernando. Portanto, o seu avô era o Dom Duarte. O Dom Duarte, portanto, era um filho de Dom Duarte, e o Dom Fernando era também filho adotivo do infante Dom Henrique. Ou seja, o infante Dom Henrique adotou está explicado como de onde filho vem. adotivo. E foi ele quem sucedeu ao infante Dom Henrique na administração da Ordem de Cristo. Okay? E um dos seus filhos, o Dom Diogo, também foi administrador da Ordem de Cristo, sucedeu-lhe, só que foi assassinado, apunhalado pessoalmente por Dom João II, posteriormente. Porque Dom João II queria apoderar-se dos segredos da navegação. E ficou como primeiro grão-mestre da Ordem de Cristo. Exatamente. Não, o Dom João II não ficou. O primeiro grão-mestre foi o Dom Manuel. O Dom João II ficou com as especiarias e os negócios. O resto ficou reservado. Só mais tarde que o Dom Manuel, que foi a quem foi atribuído a administração da Ordem de Cristo, depois passou a grão-mestre. Ele não era grão-mestre. Alguns eram, por exemplo, o infante Henrique não era grão-mestre, era administrador. Sim, mas também. O primeiro, o Dom Manuel, porque não fazia os votos todos. Não? Sim, o Dom Manuel também era administrador e depois passou a grão-mestre. Quando chegou ao poder. O Colombo diz que não é o primeiro almirante da sua família. Então o cardador de lã de Génova já tinha almirantes da família. Nem podiam ter brasões. E tinham brasão, tanto que os reis católicos oferecem carta de armas ao Colombo e sublinham para juntar, acho que já usa. Então quer dizer que já tinha. Brasão. Portanto, era um homem nobre, não era um cardador de lã. Portanto, essa tese cai por terra, tal como cai a tese espanhola num instante. Isso está mais que desmontado hoje em dia, não há mais como chegar aí. Pronto, seja como for, era, portanto, da família real, pertencia à família real. Repare, ele era a neta adotivo do infante Dom Henrique. Não é? Portanto, almirantes da sua família, já percebemos que havia, certamente. Não é? E etc. Portanto... ele próprio disse que não era o primeiro almirante da sua família. Exatamente. E, portanto, diz isso aonde? Diz em cartas, em várias cartas. Há vários documentos dele que estão todos disponíveis neste momento. É preciso ter cuidado porque os espanhóis, para reivindicarem a sua nacionalidade espanhola do Colombo, inventaram documentos. É preciso ter cuidado, é preciso saber quais são os documentos que não convém usar, porque se usam esses, baralha tudo. Mas esses documentos os verdadeiros que se está a referir, os outros serão apócrifos, estão disponíveis, estão publicados, inclusivamente. Estão publicados em Espanha várias vezes, em Portugal, não sei se todos juntos, mas em Espanha há várias edições de uma miscelânea de vários documentos do Colombo. Eu, aqui em Portugal, editei um livro muito importante do Colombo, onde ele cita o Metódio várias vezes, que é o livro das profecias. O Colombo escreveu um livro chamado Como é que se chama esse de Profecias. Como é que se chama esse seu livro? Eu publiquei esse texto em livro, autonomamente, já esgotou há muitos anos, que isso foi publicado já há uns, 12, 15 anos, não me recordo a data exata, mas depois introduzi isso num outro livro que também vou reeditar novamente. Porquê? Porque é um livro que contém, é um manual, quem quiser saber quais são as profecias que os portugueses usaram na fase inicial do Quinto Império, até o Dom Sebastião,
praticamente até ao Dom Sebastião, têm tudo ali para ser felizes, não é? Porque efetivamente, sem conhecer aquilo, não vale a pena falarmos de esta questão, e eu termino dizendo isto, esta questão, tal como outras, não se resolve emitindo opiniões. Claro. E, portanto, não é fazendo isso que se consegue chegar a alguma conclusão. Professor, muito obrigado. Na minha opinião, este foi um excelente podcast. Sugiro a todos os que nos ouvem e que nos veem que possam colocar na nossa página de YouTube o vosso like, que subscrevam também o canal e que possam deixar comentários que serão muito importantes para nós. Aliás, nós temos, o professor tem respondido a vários comentários também, portanto há aqui de alguma forma uma interação com os nossos telespectadores e com os nossos ouvintes, e que possam também propor algo em que nós possamos depois pensar para fazer novos podcasts. Professor, eu sugiro que no próximo podcast nós então vamos falar sobre o que é que aconteceu em Alcácer Quibir. Tanto quanto é possível saber-se. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Professor.